quero falar um pouco sobre a derreflexão. Eu gosto muito da derreflexão, pessoal, porque tudo que é intencional e que é observado, né, ou seja, tudo que o indivíduo às vezes dá muita atenção, acaba atrapalhando o transcorrer normal de uma função. Tá? Então, se você vai dedicar muita atenção àquilo, então imagina o seguinte, tá? Exemplo bem simples. Você vai correr. Tá? Vou correr no parque. Beleza, na calçada, na rua. Aí você começa a pensar em cada um dos pequenos movimentos que você tem que fazer para correr. Você fala, bom, vou respirar assim. Você está tentando correr e está pensando assim, de uma maneira hiperfocada. Eu tenho que pisar o meu pé primeiro assim, depois aquilo. Não tô falando no treino. No treino você pode fazer isso, né? Tem lá treino de corrida, o cara te ensina. Tô falando na hora que você tá correndo, que é aquela coisa automática. Sabe o que é capaz de acontecer? Você tropeçar e cair. Você tá pensando tanto, tá focando tanto, que você andar de bicicleta. Quando a gente tira a rodinha da bicicleta, é um momento marcante, né? Acho que da vida de qualquer pessoa. Então se você ficar pensando que você tá andando sem rodinha, o que acontece? Você cai. Não é assim? É impressionante. E o Frankl identificou isso vale para várias coisas, né? O pessoal que é músico, que é artista, todo mundo fala isso. Não, tudo bem, você tem que ver a parte, mas se você ficar pensando, você não faz direito. A coisa tem que entrar ali num flow ali, né? No final das contas, para que ela funcione. E o Frankl percebeu isso e ele falou, isso pode ser usado a nosso favor. Peraí, como? Como? Vamos entender. Então ele diz, olha só, torna-se mais compreensível que na psicoterapia, então a gente passe a dedicar mais tempo, mais atenção, mais tempo, dedicar-se mais a eliminar um sintoma do que necessariamente, ou melhor, a eliminar a atenção sobre um sintoma do que eliminar o sintoma em si. Já vou explicar melhor como. Porque a reflexão atrapalha o cumprimento daquelas ações que normalmente acontecem de maneira inconsciente e automática. E ele vai conectar muito isso com um problema comum assim em muitos casais que tem a ver com o problema da sexualidade. Frankl não era um sexólogo, ele era um psiquiatra, psicólogo e neurologista, mas através dessa técnica ele ajudou muitas pessoas com problemas de sexualidade, por exemplo. Tá? Vamos lá. Então, por quê? Aí olha o conceito por trás. Ele vai dizer, não é tarefa do espírito se auto-observar e se refletir. Então, lembra que a gente falou de autotranscendência? O indivíduo voltado para fora de si mesmo? É isso. O ser humano não é feito para ficar olhando só para si, mas para fora de si. Então, a essência do homem compreende estar orientado e entregue a algo ou alguém. Um outro ser humano ou uma obra, uma ideia, uma pessoa, uma ideia a realizar. Somos existenciais apenas na medida em que temos essa intenção, apenas na medida em que o homem está espiritualmente com algo ou com alguém, apenas nessa medida, este estar com o homem é consigo. Então existimos no nosso estar com o outro. Essa é a noção da autotranscendência, tá? Ok. A derreflexão vai partir disso. Temos agora, ele vai dizer, que desfrutar desse fato, dessa lei básica da existência humana, a autotranscendência de maneira terapêutica. Beleza. Olha o que ele vai falar. Quanto mais o doente coloca algum objetivo que dá sentido e valor à sua vida em primeiro plano na sua consciência, mais sua própria pessoa e suas misérias pessoais se retraem ao plano de fundo da sua vivência. Então, quanto mais ele foca nos outros, em fazer algo por alguém, em transcender a si mesmo, menos as suas próprias misérias aparecem. Então, a gente tem tudo no mesmo plano aqui, tá? A capacidade humana de transcender a si mesmo e as misérias pessoais, os problemas de cada um e etc. Quanto mais eu coloco isso em primeiro plano, mais distante isso aqui fica. Tá? Então, ao invés de focar no sintoma, ele vai falar, a gente precisa... Porque se eu focar no sintoma, ele vai se ampliar. Aí ele vem para primeiro plano. Mas quanto mais eu foco num sentido a alcançar, alguém a quem amar, um ideal a qual realizar, mais o meu problema vai ficando no plano de fundo. Essa é a ideia, tá?
e como ele vai explicar isso. Então ele fala: com frequência é muito mais importante investir maciçamente no fim da atenção aos sintomas do que ficar tentando eliminar, pesquisar por complexos e conflitos para então eliminar esses sintomas. Ou seja, é mais importante estar entregue a uma tarefa concreta, cuja concretização é a exigência pessoal individual. Não é a autoobservação ou o refletir a si mesmo, nem os pensamentos girando ao redor da nossa angústia que nos livrarão dessa angústia, mas sim a nossa entrega, a nossa dedicação a uma causa digna disso. E assim a gente vai superando muitas coisas. Então ele fala assim, aí ele dá um exemplo muito legal, que é o exemplo da impotência sexual. Ou não só da impotência, mas da incapacidade que existe, às vezes, numa relação de um casal, de experimentar o prazer sexual. Estamos falando de um problema de família, um problema importante, que acontece entre muitos casais. Aí o que acontece? O casal, aquilo vira um tabu, vira um problema. Porque a coisa não está sendo satisfatória, ou para o marido, ou para a mulher, ou por uma incapacidade de experimentar o prazer, ou por uma questão realmente de desempenho sexual, se torna um problema para aquele casal, que pode afetar a família de uma maneira muito mais ampla. Em alguns casos pode levar até um divórcio. Aí as pessoas chegavam lá ao Frankl com esse problema. Ao invés de ficar procurando de onde isso vem, qual que é o trauma, qual que é o complexo, e ficar olhando para aquilo e ficar inflando aquilo, o que ele propunha? Né? Que as pessoas, então ele diz, ó, se quisermos romper o círculo desse círculo, forças centrífugas devem ser acionadas. Ao invés de buscar obter potência e orgasmo, o paciente deveria procurar ser ele mesmo e dar a si mesmo. Ao invés de observar e vigiar a si mesmo, deveria esquecer de si mesmo. Então esse é um exemplo prático da derreflexão. O que ele sugeria aos casais? Olha, é muito legal, tem alguns livros que ele usa isso daí, ele conta os casos clínicos ali, e ele fala de maneira bem clara. Então ele diz assim, ele usava até da sua autoridade médica e falava, olha, a partir de agora, vocês que me procuraram aqui como profissional, não vão mais ter relações sexuais. Falava assim para eles, intencionalmente. O problema era a incapacidade de ter relações, as pessoas chegavam lá e ele falava, vocês não vão mais ter. Aí, como assim, Dr. Frankl e tal? Aí ele falava, olha, vocês podem ficar juntos, ter intimidade, podem se tocar, podem fazer as preliminares, mas vocês não podem tentar consumar o ato sexual. Era estranho, né? Mas quando ele fazia isso, o que ele estava fazendo? Jogando com essas, vamos dizer assim, jogando com essas forças psicológicas. Porque a partir do momento que ele falava isso, o casal tirava do foco o objetivo, a hiperintenção de se chegar ao prazer, de ter a potência, de ter o orgasmo. Tirava isso do foco e passava a focar no quê? No outro. Afinal de contas, eles estavam proibidos medicamente de levar a coisa à frente, então, e ele falava, vocês podem focar um no outro, né? Pensar em agradar um ao outro, olhar para o outro, experimentar o outro, tocar o outro. O objetivo era esse, sair de si mesmo na direção do outro, transcender a si mesmo. Usar essa lei psicológica, né? Esse conceito que Frankl vai identificar para o bem de vocês, né? Para o outro lado da história. Aí é engraçado porque as pessoas contam, né? Ele conta nos casos que às vezes o casal voltava e falava assim para ele, olha, Dr. Frankl e tal, desculpa, mas a gente não conseguiu seguir a sua ordem, a gente tentou, né? A gente ficou lá, né? Mas aí quando viu a coisa evoluiu ali, a gente não conseguiu se controlar. Aí ele ainda insistiu, olha, mas assim vocês vão estragar o tratamento. Não pode. Para aliviar o peso. Não é interessante o uso que ele fazia? Aí o que acontecia? Finalmente, ele, em algum momento, as pessoas se viam livres, porque elas tiravam o foco, né? A derreflexão, que era para tirar esse hiperfoco, né? Essa hiperreflexão das pessoas em cima do problema. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que é uma palhinha aqui, é uma coisa bem simples, eu estou explicando rapidamente nos livros, né? Você vai encontrar
muito mais detalhadamente e tal, mas é usando essa lei humana. Essa lei humana do quê? Da autotranscendência. Escuta, você não tem que orbitar ao redor de você mesmo. Você está tendo o seu problema aí, sua dificuldade sexual, tá tudo certo, mas lembre-se que vocês estão em dois, então foca no seu parceiro, foca na sua parceira, faça o melhor que puder por ele. E isso tirava o peso e, psicologicamente, esse casal ficava apto. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você provavelmente descobriu que esse é um canal que já tem vários vídeos. Faça a sua inscrição para receber sempre conteúdos novos. Deixe o seu like nos vídeos porque isso nos ajuda a falar mais e a divulgar a logoterapia.